aqui, usando esse espaço para a gente poder falar um pouquinho, sobretudo hoje então da vida, da experiência de São Francisco de Assis. E nada melhor do que começar justamente contando um pouquinho da história de São Francisco de Assis, né, Frei? Isso. Então, São Francisco nasceu em 1182 na cidade de Assis, na Itália. No batismo ele recebeu o nome de Giovanni. Mas aí o pai dele estava viajando para a França e quando ele nasceu nesse meio tempo, né? E quando o pai dele então voltou a Assis, ele obrigou então a mudar o nome para Francesco, né? E por isso então Francisco de Assis. Então ele nasceu em 1182 e faleceu em 1226. Com uns 44, 45 anos ele faleceu. Todo mundo talvez conheça bem a história de São Francisco de Assis, sobretudo na questão da pobreza, da humildade, da simplicidade. Mas a família dele até tinha bastante posse assim na cidade, né? E por isso também o grande sonho dos jovens daquela época era de se tornar cavalheiro. E ele então até na busca desse sonho, ele inclusive participou de algumas guerras entre Assis e Perugia, que é uma cidade bem próxima, e numa dessas ele acabou sendo preso, ficou prisioneiro então por aproximadamente 1 ano. O pai dele então pagou a fiança, vamos dizer assim, para que ele fosse liberto, e voltou então para Assis. E nesse tempo, então, de recuperação, ele estava bastante doente por esse tempo na prisão, então ele começou a perceber que não era mais somente aquilo que ele gostaria, né? Então, o sonho de ser grande, de ser poderoso, de ser reconhecido, já não bastava mais para ele. E aos poucos, então, ele começou a andar em volta da cidade de Assis, algumas capelas abandonadas, igrejinhas abandonadas, e numa dessas, a gente pode dizer assim que a conversão de São Francisco de Assis foram com 3 encontros. O primeiro com um leproso, que na época era uma doença bastante grave, como é ainda hoje, né? A gente conhece como hanseníase hoje essa doença, mas na época se chamava lepra. Então esses leprosos, ele encontrou um desses leprosos e depois com bastante vamos dizer assim, essa experiência dele foi tão marcante que ele dizia depois: o que antes me parecia amargo, que era então olhar, estar próximo dessas pessoas leprosas, mudou-se em doçura para a alma e para o corpo. Então, nesse sentido de que aquilo que antes era difícil, era amargo, se converteu em algo muito positivo para a vida dele. O segundo encontro com o crucifixo de São Damião, que pede para que ele possa restaurar a minha igreja, que como ele estava vendo, estava em ruínas, e aí num primeiro momento ele começa de fato a reconstruir essa igreja de pedras, mas aos poucos ele vai percebendo que não é só essa reconstrução física, mas que também precisava uma reconstrução ou uma reforma também de toda a igreja. E a partir daí é que ele começa então a fazer ainda mais essa experiência. E o terceiro encontro, a gente pode dizer assim que é o encontro com o próprio evangelho, que numa dessas capelas em que ele estava, ele participando de uma celebração, o evangelho era justamente aquele que dizia para que ele pudesse vender todos os seus bens, doar aos pobres e depois assumir a sua cruz e seguir o Cristo Jesus. E a partir disso é que ele faz então, né? Isso então ele consegue essa mudança, essa conversão na vida dele, o sentido da vida já era outro. E por isso talvez alguns jovens também se entusiasmaram com esse estilo de vida e começaram a segui-lo. Em 1209 ele já tinha então alguns companheiros e foram até Roma pedir a autorização para o Papa para que eles pudessem viver o evangelho em pobreza, em castidade e sem nada de próprio. E de fato então o Papa não dá um documento, mas dá a bênção e diz: olha, de fato vivam esse evangelho e façam com que as pessoas também possam fazer essa mesma experiência de simplicidade e de seguimento do Cristo Jesus. E aí em 1223, aí com já mais de 5.000 frades já nessa época, então em pouco tempo a ordem cresceu muito e ele começou a escrever a regra que a gente chama, né? Um projeto de vida que ele foi escrevendo, e em 1223 esse projeto, essa regra de vida foi aprovado oficialmente pela igreja, e aí então a gente tem a ordem dos frades menores.
e que hoje, então a gente, como frade, como família franciscana, a gente está espalhado aí no mundo inteiro, né? Inclusive a primeira missa aqui no Brasil foi celebrada por um frei, né? Frei Henrique de Coimbra, que fazia então, participava dessas grandes viagens pelo mundo afora, né? Então, assim, brevemente a vida dele, e depois então em 1224, depois a gente pode falar um pouquinho mais, então ele recebe as chagas, os estigmas de São Francisco de Assis, que a gente chama, que são as 5 chagas de Cristo da cruz, as 5 marcas que ele recebe também no corpo, como um sinal dessa experiência muito próxima de Deus. E em 1226, no dia 3 de outubro, à noite, então ele falece. E por isso, então, no dia 4 de outubro, a gente celebra a vida desse São Francisco de Assis, que é tão conhecida para todos nós. Frei, a gente não tinha combinado sobre, mas fiquei curioso em saber se há alguma motivação constatada do falecimento dele, da morte na época, até porque também não se tinha a medicina de hoje, então era mais comum, né? As mortes, eu acredito que ele estava na faixa dos 40 anos. 44, né? 45 anos. Se há alguma informação pra gente poder repassar com relação a essa... Fiquei curioso em saber. Sim. Apenas, né? Em si, pelo que a gente vê, assim, estudou, então, dos escritos, ele sofria muito dos olhos, inclusive foi cauterizado, e que isso então levou um grande sofrimento, e também até pelo fato de ele a própria alimentação, vamos dizer assim, era muito precária, se colocava cinza na época também como sinal de mortificação, e isso também então criou alguns problemas estomacais, né? Mas assim, uma causa da morte em si a gente não tem assim específica, mas que ele tinha então essa doença no estômago, e também uma grave lesão nos olhos, que foi cauterizado também. E como surgiu essa aproximação da imagem dele como padroeiro dos animais e também da natureza? Então, desde o início da sua conversão, ele sempre demonstrava isso nos escritos, nas orações dele, sempre aparece um cuidado muito grande por toda a criação divina. Uhum. E nessa criação ele não via somente o ser humano, certo, mas ele via a natureza, os animais, tudo era criação de Deus. Então ele pedia esse cuidado para com os insetos, para as aves, para que todo mundo pudesse assim então louvar e agradecer a criação divina que representa, vamos dizer assim, esse amor de Deus em criar a cada um de nós, em criar as criaturas todas, né? E por isso então ele começa depois, bem posteriormente, que ele é declarado então o padroeiro dos animais, padroeiro da ecologia. Mas justamente por ele conseguir, se a gente pudesse até dizer, essa integridade em relação a essa proximidade com Deus, com todas as criaturas. Não é só o ser humano que é criatura de Deus, mas os animais, toda a natureza, ela passa por isso. E o Papa Francisco, então, atualmente, ele chama então de casa comum, que é a casa comum de todos nós, e que a gente pode então chamar por natureza, né? Nesse sentido. Frei Gilson, eu vou pedir sua licença, vou trazer o nosso apoio cultural e a gente retorna já para falar também da programação do dia de hoje e amanhã. 11h17, 11h21, dando sequência à nossa entrevista com o Frei Gilson, falando sobre o dia de São Francisco de Assis. Frei, agora eu queria saber um pouco mais sobre a programação que já iniciou hoje, né? Tem uma programação especial aos cristãos, né? Isso. Então, o dia de São Francisco de Assis é um dia muito especial para todos nós, e uma das maneiras então de a gente poder assim envolver a comunidade e passar, vamos dizer assim, um pouco dessa espiritualidade, desse cuidado que São Francisco de Assis tinha para com a criação divina, sobretudo então essa bênção aos animais que a gente chama, né? Agora já de manhã teve às 8 e às 10 horas, e a parte da tarde então às 13 horas, às 16 e também à noite depois da celebração. Então ainda tem 3 horários que você pode trazer o seu animal de estimação, para assim juntos rezarmos, podermos pedir a bênção, a proteção sobre os animais, mas também para a família, para as pessoas, né? É uma maneira, vamos dizer assim, muito bonita e muito simples até, né?
mas que mostra também hoje, principalmente, então, os animais, eles fazem mais parte, vamos dizer assim, da vida da família do que há um tempo atrás, né? Então, esse cuidado, esse carinho que as pessoas têm pelos animais, ela também representa o carinho por toda a nossa vida. E é justamente isso que a gente busca destacar, então, nessa bênção dos animais. Então, hoje, às 13, às 16 e também à noite, depois da missa, então, há a possibilidade dessa bênção de São Francisco de Assis aos animais. Além da bênção, tem alguma programação para amanhã? Isso. Amanhã, no sábado, então, dia 5, às 19 horas, na celebração, que inclusive tem a transmissão aqui da Rádio Amiga, nós vamos fazer, então, os jovens estão já há algum tempo ensaiando, preparando o teatro da vida de São Francisco de Assis, o trânsito de São Francisco, que a gente chama, que é a passagem, a morte de São Francisco de Assis. E esse ano os jovens vão destacar os 800 anos das chagas, dos estigmas de São Francisco de Assis, que ele recebeu no dia 17 de setembro. Então, alguns dias atrás a gente celebrou esses 800 anos, mas aqui na nossa paróquia, então, a gente vai destacar agora, então, nesse sábado, dentro dessa celebração, então, esses 800 anos, o jubileu, que a gente chama, dessas chagas de São Francisco de Assis, que ele recebeu no Monte Alverne, e que mostra essa proximidade, e até alguns autores chamam o São Francisco de um outro Cristo. Então, nesse sentido de que ele também pôde sentir no seu próprio corpo as mesmas dores que o Cristo sofreu na cruz. A partir então das chagas, São Francisco de Assis também então faz essa experiência ao mesmo tempo de dor, mas também de amor. E que é isso que nós também hoje podemos fazer a partir das chagas, das dores, das cruzes que a gente vive ou passa na nossa vida, mas que quantos de nós a gente, a partir dessas experiências um pouco mais dolorosas, a gente consegue fazer uma experiência de fé, de esperança, de alegria, de conforto. E é justamente isso então que os jovens, e a celebração de amanhã na Igreja Matriz às 19 horas, que é despertar também no nosso coração. Então, aqui eu deixo o convite também para que todas as pessoas, as famílias, os jovens, as crianças possam então participar amanhã à noite às 19 horas na Igreja Matriz dessa celebração franciscana, sobretudo então com o teatro do trânsito de São Francisco de Assis. Frei Gilson, aproveitando e voltando a falar sobre a bênção dos animais também, que é muito conhecida, como que funciona? Há uma celebração às 13 horas, 16 horas, como é o passo a passo dessa bênção? Isso. Então, o primeiro ponto é as pessoas trazerem os animais no salão paroquial. A gente está fazendo, foi organizado um bonito espaço lá para que a gente possa assim acolher bem as pessoas, também aos animais. A gente busca reunir, mantendo uma certa distância para evitar as brigas e os confrontos aí entre os animais, né? Mas a gente faz um pequeno momento de celebração e depois então a aspersão com a água benta. E depois todo mundo aproveita para tirar foto e fazer os vídeos diante da imagem de São Francisco de Assis. Então, assim, é um momento bastante bonito, eu posso dizer assim, simples, mas muito profundo de cada um de nós. O significado enorme. O significado desse cuidado, dessa atenção que São Francisco de Assis continua martelando, vamos dizer assim, no nosso coração, na nossa mente, né? Então é um momento bastante simples, mas muito profundo de a gente poder assim agradecer o dom da vida de toda a criatura de Deus. Frei Gilson, você já tem passagem, a gente conversou já sobre Colatina, né? Já está há alguns anos em Xaxim. Eu imagino que já nessas bênçãos de animais você já vivenciou muitas cenas também, e é possível realmente notar esse carinho e aproximação de fato cada vez maior entre os animais e as pessoas, né? Sim, com certeza. E isso, vamos dizer assim, a cada ano vai fortalecendo sempre mais, né? Então, assim, infelizmente ainda tem muitos casos de abandono, de maus tratos, infelizmente ainda temos, né? Mas ao mesmo tempo acho que cresce essa preocupação em que ninguém possa sofrer isso, né? Tanto as pessoas como também os animais, né?
Então, acho que isso mostra, vamos dizer assim, um amadurecimento enquanto sociedade desse cuidado que todos nós precisamos. Aí eu acho que justamente aí é que São Francisco de Assis entra, né? Então, essa preocupação que ele tinha lá há 800 anos atrás, hoje ela continua muito atual, né? Então, como que a gente pode cuidar da natureza, dos animais, de tudo isso e fazer desse cuidado algo que possa contribuir para a nossa vida? Então, os animais não é algo que nos prejudica, que nos tira o espaço, mas pelo contrário, né? Ele ajuda a gente a criar essa fraternidade que talvez seja uma das marcas mais importantes de São Francisco de Assis, de não viver sozinho, mas de viver em fraternidade. E a natureza, as criaturas de Deus, elas fazem parte dessa fraternidade universal que ele também chamava. Eu estava me controlando, mas não vou conseguir. Eu vou ter que perguntar, tá? Uma curiosidade apenas. Nessas bênçãos, qual que foi o animal mais incomum que você já abençoou? Ou que você já presenciou também? Sim, olha, assim, incomum nem tanto, mas eu vi uma lhama dessa. Mas aí. Foi lá em São Paulo. Numa dessas bênçãos, então chegou esse animal enorme, né? Eu nunca tinha visto. Ela costuma cuspir bastante, sim, né? Mas aqui em Xaxim, vamos dizer assim, a maioria é gato e cachorro, né? Que é o mais. Mas já teve cobras, já trouxeram passarinhos. Acho que no ano passado, no ano retrasado, uma família de patinhos também. Então a pata com acho que uns 12 patinhos trouxeram todos aí para o porquinho da Índia, coelho. Então assim, tem bastante. E as crianças participam desses momentos também, né? Então, praticamente todas elas têm um animal de estimação e têm esse carinho, né? Então elas também participam muito desse. Agora, se o Frei tem um pouquinho de medo, por exemplo, de uma serpente, aparece lá uma cobra, alguma coisa, aí tem que cuidar. E é justamente isso. É isso aí que acontece, né? Eu já tenho um receio. Bom, lembrando então só dos horários de hoje, às 13 horas ainda, isso. Às 16 e à noite também. Depois da missa, a missa é às 18h30, lá para umas 19h30 por aí. Acredito assim, terminando a celebração, a gente reúne também todas as pessoas, os animais e faz esse momento de gratidão aí e de bênção para os animais. Perfeito. Convido você, ouvinte, a segurar um pouquinho mais conosco, continuar na sintonia, porque na sequência eu vou trazer uma oração especial, que é uma oração também da paz, né, Frei? Porque Francisco de Assis, São Francisco de Assis, ele tinha essa proximidade da sua figura também com relação à paz, né, Frei? Sim. Em si, essa oração de São Francisco de Assis, alguns estudiosos, então, ela é atribuída a São Francisco, não significa que ele que fez, mas possivelmente na Primeira Guerra Mundial, há 100 e poucos anos atrás, então se encontrou essa oração e ela dizia tanto ou lembrava tanto São Francisco que ela foi atribuída, então hoje a gente conhece como a oração de São Francisco. Certo. E a gente então diz que ela é atribuída a São Francisco de Assis e que hoje acho que aí diante das guerras, diante das dificuldades que a gente vive também no nosso dia a dia, né? Os conflitos, eles não acontecem só lá onde a gente está vendo agora na internet, nos meios de comunicação, né? Não é só lá em Jerusalém, em Israel, na África. Então, assim, tem confrontos muito grandes, né? Na Ucrânia, Rússia hoje, né? Mas em quantos lugares do mundo onde assim disputas, vamos dizer assim, culturais, sim. Econômicas, né? A gente talvez não consiga mensurar vamos dizer assim, o objetivo, o porquê disso tudo, né? E agora, então, assim, mas quantos desafios ou confrontos a gente também tem entre nós, seja até pessoalmente, sim, assim, né? Com a gente mesmo, ou talvez algumas dificuldades dentro da própria família, com os vizinhos. Então, acho que diante disso tudo, vamos dizer assim, a paz que a gente tanto pede, ela é possível a partir do momento em que cada um de nós busca essa mudança de vida, né? Essa conversão, se a gente pudesse dizer, né? Então a paz, ela é possível, ela não é algo abstrato, algo que é um sonho somente, mas que ela pode e ela precisa acontecer na realidade do nosso dia a dia. Então a paz, ela está bastante presente aí na espiritualidade franciscana. Muito associada a essa imagem, atribuída, como foi citado. Então, em instantes, a oração. E agora nós vamos ouvir, então, a oração de São Francisco por Frei Gilson.
Isso, então a oração de São Francisco, e de fato essa oração já foi, até mesmo músicas foram criadas, diversas versões sobre ela, e eu acredito que ela sempre está muito atual, ou deve estar atual na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso então eu peço que cada um de nós possa, nesse momento, pensar em todas as situações de dificuldade, de desencontros que a gente tem na nossa vida, e que a partir dessa oração a gente possa assim se unir a essas pessoas, a esses povos que hoje então passam por alguma dificuldade. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Frei Gilson, eu tenho que agradecer, inclusive muito, por aceitar o convite, vir até a Rádio Amiga FM, falar do dia de hoje, dia de São Francisco de Assis, da programação, do dia de amanhã também, e claro, tendo sempre os nossos microfones para que possamos trazer cada vez mais informação próximo da comunidade. Eu que agradeço a possibilidade de podermos falar um pouquinho da vida de São Francisco de Assis, a nossa vida, a nossa espiritualidade, e que isso assim possa contribuir para que todas as pessoas, todos nós possamos sempre viver a paz e o bem, como a gente costuma sempre saudar as pessoas. Então, a todos, que São Francisco de Assis abençoe nesse dia e que a paz e o bem esteja sempre no nosso coração. Um abraço e um ótimo final de semana. Valeu.